O modo empático de sermos é o modo fenomenológico existencial. Não é? Então, os momentos que nós vivenciamos, não é? O modo fenomenológico existencial, que nós somos, que nós existimos, que nós devimos no modo fenomenológico existencial, né? Esses momentos são momentos empáticos. Né? Veja o vídeo, né, sobre empatia. Né? O modo empático de ser é o modo pático de ser, o modo de ser do pathos, pathos no sentido grego, que significa sensibilidade emocionada, né? E que é o modo fenomenológico existencial. Quer dizer, o modo empático de ser é exatamente, ou coincide exatamente com o modo fenomenológico existencial de nós sermos. O modo de vivência pré-reflexiva, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. Né? Esse modo fenomenológico existencial de sermos, que é o modo pático de sermos, né? É o modo de sermos dialógico. Né? Quer dizer, o modo fenomenológico existencial, ele intrinsecamente, né, tem como característica, né, e uma característica fundamental, uma característica básica, né, a dimensão de ser dialógico. E por isso a empatia é eminentemente dialógica. Né? O caráter dialógico do modo fenomenológico existencial de ser, né, o caráter dialógico do modo empático de ser, né, significa que quando nós vivenciamos esse modo de sermos, nós existimos sempre na dialógica de uma relação eu-tu, né? Na dualidade de uma relação eu-tu, em que o eu se remete ao tu como possibilidade e o tu se remete ao eu como possibilidade, e eles criam a esfera do entre, né? Segundo a terminologia do Buber. Né? Eles criam uma esfera de compartilhamento do sentido. Né? Essa esfera de compartilhamento de sentido, né, é exatamente o dialógico. E é exatamente uma característica do modo fenomenológico existencial, que é o modo empático de ser, o modo compreensivo e implicativo de nós sermos. Né? Então, a empatia, como modo fenomenológico existencial de nós sermos, é eminentemente dialógica. Né? Diálogo que pode se dar na relação com a natureza não humana, né? Diálogo que pode se dar na relação na esfera do interhumano, diálogo que pode se dar na relação com o sagrado. Né? Então, a empatia é dialógica. Né? Porque o modo empático de sermos, que é um modo fenomenológico existencial, é vivência do compartilhamento de sentido na relação eu-tu. Né? Esse modo dialógico de sermos, de vivência da relação eu-tu, né, se distingue fundamentalmente do modo eu-isso de sermos, que é o modo não fenomenológico de sermos, o modo de sermos do acontecido, que é relação sujeito-objeto e não a vivência de uma multiplicidade simultânea de possibilidades que se organiza como a dialógica da relação eu-tu. Né? Então, o modo não dialógico de sermos é relação sujeito-objeto. Relação eu-tu, tudo que não é relação sujeito-objeto. Ou seja, a relação eu-tu fundamentalmente se mantém no modo de sermos vivencial, modo de sermos da ação, modo de sermos do ator, modo de sermos do desdobramento de possibilidades, né? Que é relação eu-tu, mas não é relação sujeito-objeto. A relação sujeito-objeto é característica do modo não dialógico de sermos, do modo não empático, do modo não fenomenológico existencial, do modo explicativo de sermos. O modo implicativo de sermos, fenomenológico existencial, é fundamentalmente o modo empático de sermos, né? O modo de sermos do pathos enquanto sensibilidade emocionada.
E esse modo de sermos fenomenológico existencial do pathos, enquanto sensibilidade emocionada, o modo empático de ser, é eminentemente dialógico, né? Ou seja, é a própria relação eu-tu.